Então nós vamos falar sobre comportamento sexual. A gente não pode esquecer que nós não estamos na Terra pela primeira vez. Se a gente esquecer disso, a coisa fica difícil de entender. Então nós já passamos por aqui, já envergamos corpos masculinos, corpos femininos, a gente já aprontou, já deixou de aprontar, já resolveu, já criou outros problemas. E nós estamos na trajetória, continuamos ainda, mas somos ainda espíritos bastante imperfeitos. E aí isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que entra na religião e vai se tornar assim, de uma hora para outra, assim, um espírito perfeito, né? Ah, o fulano está indo lá na casa religiosa, nossa, aí que bom, né? Esse aí já está com o ingressinho garantido lá do outro lado da vida, né? Mas e o que passa dentro da gente? Aí é que está o grande problema, não é? Os nossos conflitos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos gostos, as nossas vontades. Aí tem aquele turbilhão de coisas dentro da gente. A gente vem, senta aqui, recebe o apoio espiritual, mas a gente ainda mantém um turbilhão movimentando dentro da gente, um verdadeiro furacão que não raras vezes a gente não consegue controlar. E aí vem a doutrina espírita dar algumas dicas para a gente, porque na verdade existem três tipos de situações que nós vamos viver na Terra com relação ao comportamento sexual. Isso é importante a gente saber. Primeiro, se nós já erramos, nós estamos errando ou nós vamos errar. Meu Deus, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então não adianta apontar o dedão não, tá certo? Porque aqui na Terra ninguém escapa. Todos nós vamos ter que passar pelas experiências. Porque o que é mais importante de tudo é como a gente sai das experiências. Entrar nas experiências, todo mundo entra, é muito fácil, mas como a gente sai das experiências? É assim que nós precisamos aprender a lidar com o nosso campo genésico. Bom, a gente recebe uma carga intensa, está associado à criação do ser humano. Não raras vezes a gente pede no plano espiritual, assim, um período de abstinência, uma encarnação, muitas vezes assim. Não raras vezes a gente pede também no plano espiritual que a gente venha num corpo inversivo, daquele que nós estávamos acostumados a lidar, porque nós estamos nos escondendo de determinadas coisas, determinadas provas, de determinados problemas. A gente quer produzir alguma coisa em determinada direção. Então existe uma gama de situações pelas quais a doutrina espírita mostra pra gente que nós estamos na Terra e somos suscetíveis, e que nós vamos com toda certeza trilhar os melhores caminhos. Essa é a base. E aí é o seguinte, tá errando? Não se preocupe, nós vamos acertar. A providência divina sabe como corrigir os filhos, não sabe? Ela sabe direitinho. Está acertando? Muito bem, continue firme assim. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho, porque não raras vezes a gente quer mudar a trajetória das pessoas. Quer mudar o pensamento, o comportamento, sei lá, quer fazer coisas para forçar a pessoa a ir numa direção ou em outra direção. Isso também para nós não é uma atitude de um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão sabe respeitar as pessoas como elas são. E é isso que nós precisamos no mundo, de educação, de respeito uns pelos outros. Porque, convenhamos, não é? O que é que nós temos a ver se uma pessoa resolveu deitar numa lagoa de lama? Ela quis ir. Ela perguntou para a gente, escuta, você acha que eu posso deitar naquela lagoa de lama? A gente pode falar, vai dar uma sujeirinha lascada aí, né? Melhor você não ir. Mas se ela não te perguntou, se ela não quer saber, como é que a gente faz? Não é mesmo? Vamos relaxar um pouco, esse assunto é pesado, né? Eu falei da lagoa de lama porque eu me lembrei da infância. Ontem eu fui numa farmácia e tinha duas crianças esperando os pais lá, estavam brincando na farmácia, tinha uma rampa assim, eles vinham rolando na rampa da farmácia, rolando, os dois rolando na rampa, estão limpando a rampa da farmácia, meu Deus do céu, né? Se a gente colocar essa situação como nós, seres espirituais que nós somos, muitas vezes nós estamos passando por uma espécie de maturação. Então vejam, é ruim essas crianças ficarem se limpando o chão, por exemplo, né? Lambendo o chão da farmácia, o corrimão, é ruim, é horrível. Mas por que a gente pondera? Por que a gente releva? Por que a gente faz isso? Poxa vida, são crianças, né? Estão se divertindo, estão felizes, né? Eu tenho também a sensação de que Deus quer ver os seus filhos felizes.
Vejam. E como é que a gente vai ficar feliz se tem uma coisa martelando, uma pessoa martelando na nossa cabeça o tempo inteiro? Não dá, né? Agora, cada um pode ser feliz do jeito que quiser. Tem gente que é feliz com o Corinthians. Tem ou não tem? Tem gente que é feliz com o Palmeiras. Tá vendo? Tem gente que é feliz com o São Paulo, não é? O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, porque como é que a gente vai converter o palmeirense em corintiano? É difícil ou não? Nessa encarnação não vai dar certo, não. Melhor esperar, né? Melhor deixar para outra, né? Então, eu tenho quase certeza que o nosso Criador quer ver a gente bem, em condições favoráveis. Mas o fulano está errando, mas ele está, sabe? Eu andei de trem aí, de metrô no carnaval, aí eu vi os rapazes, as moças, tudo cheio de barro, tudo sujo, aquelas roupas meio esquisitas. Estavam brincando, dando risada. Falei, ai, que gostoso que é isso. Fico pensando, não é? Apesar de tudo que a gente pode dizer, mas ficou lá, fez isso, fez aquilo. Aí está feliz, está contente lá. Mas tomou química. Está feliz, está contente. Cuidado. Porque a felicidade também é passageira, não é? A gente sabe disso. O planeta é difícil. Mas a gente não pode ter momentos felizes, momentos agradáveis? Pelo amor de Deus, não é? Então, a gente precisa desmistificar isso. Com relação ao nosso comportamento, a gente pode ter tendências para um lado ou tendências para outro lado, porque o homem é essencialmente, o homem e a mulher, são bissexuais. Por quê? Não posso dizer essa palavra, a palavra difícil de falar para entender, mas eu dizer assim, a gente trafegou pelo lado masculino e pelo lado feminino. Então, nós trazemos dentro de nós sentimentos, nós trazemos sensações, nós trazemos coisas entre nós pelo caminho que nós trafegamos. Todos nós trafegamos por esse caminho, porque o espírito não nasce mulher, não nasce homem, não é dois tipos de espírito que existe. É um tipo só. E aí as experiências é que vão ajudando a gente a entender, a viver, a ganhar experiências, a crescer, a se desenvolver. Então, é natural que a gente tenha passado muitas encarnações como mulher ou muitas encarnações como homem e depois vem numa situação inversiva. É natural. A gente carrega algumas tendências. Mas o que nós também precisamos alertar é que também tem duas coisas, não é? Uma vez perguntaram para o Chico sobre o homossexualismo, ele falou assim, olha meu irmão, o homossexualismo é a gente gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Ele falou assim, o pai não gosta do seu filho? Gosta ou não gosta? Agora, entre ele gostar do filho e ter intimidade com ele, existe uma distância muito grande. Nós não gostamos dos nossos amigos? Nós gostamos. Agora, entre a gente ter amizade, gostar dos nossos amigos, ter prazer em estar com eles e manter um relacionamento íntimo, há uma distância muito grande. Então nós precisamos diferenciar essas coisas. Porque não é proibido a gente gostar de pessoas do mesmo sexo. Não é proibido em forma alguma. Tanto homem como mulher, não há proibição nenhuma nesse aspecto. O que nós precisamos pensar é como nós lidamos com essa questão íntima. Aqui na Terra, eles inventaram um nome muito esquisito, chama pederastia. Então, uma coisa é ser homossexual, outra coisa é ser pederasta. Existem diferenças, não é? Nós não estamos aqui para julgar, para condenar, apontar dedo, não é esse o objetivo. Mas é só para a gente entender, Então é assim, podemos amar, eu amo meus filhos, tenho 4 meninos, não tenho problema nenhum com isso, tenho muitos amigos espalhados aí por tudo quanto é lugar, não tenho problema nenhum com isso. Agora é claro e óbvio que eu tenho já basicamente uma ideia formada, uma estrutura formada. Mas eu não posso exigir que o outro tenha a mesma estrutura que a minha. Eu não posso exigir isso. A gente não pode exigir que o espírito tenha, todos nós estejamos na Terra no mesmo degrau de evolução. Então tem pessoas que estão em graus bem altos e pessoas que estão ainda em graus diferentes. Não posso dizer nem abaixo, mas em graus diferentes. Existem pessoas, por exemplo, que pedem, quando estão do outro lado da vida, para virem desligados da cintura para baixo, porque tem um trabalho nobre a realizar. Quantos desses passaram na Terra e não tiveram envolvimento qualquer com outro, com um casamento ou com qualquer outra coisa?
porque pediram essa condição para desenvolver um trabalho. Outros veem situações inversivas justamente para fugir um pouquinho dos compromissos que certamente aconteceriam na condição que ele estaria numa outra sexualidade, seja homem ou seja mulher. Se ele tem todas as tendências, tudo, se ele vier dessa forma, ele vai ter o matrimônio, o casamento, e aí isso pode atrapalhar muitas vezes as diretrizes que ele quer buscar, que ele quer se desenvolver. Então, existe um monte de situações que nós precisamos tomar muito cuidado, porque normalmente nós somos levados, a apontar dedos, a fazer censuras, essas coisas todas. Mas nós precisamos ter o que cristão? Nós temos que ter o sentimento cristão, porque é isso que a Casa Espírita tem que ensinar para a gente. Nós precisamos aprender a ser cada vez melhores cristãos. Então, o cristão... Aí vem uma questão que está num livrinho interessante aí que a gente estava vendo no trem, que era o seguinte: por que Jesus se utilizou daquele problema daquela senhora que foi pega e estava sendo ameaçada de morte através do apedrejamento? Por que essa situação? Não é? É uma situação eminentemente sexual, não é? Por que essa situação Jesus se utilizou dessa situação para dar aquele exemplo fantástico que ele deixou para a gente? Aquele que nunca errou, aquele que está sem erro, aquele que nunca pecou, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Quer dizer, mostrar para a gente assim, a gente não tem condições muitas vezes, na maioria das vezes, quase em todas as vezes, de apontar, de diminuir ou de criar condições embaraçosas para os nossos irmãos, porque nós também erramos. Errar, todo mundo erra. Estava no ônibus uma vez, e aí veio um conhecido meu que bebe muito álcool, anda lá pela cidade de São Paulo, para lá e para cá. Aí ele entrou no ônibus, quando me viu, deu um grito, me viu lá e pulou a catraca e veio na minha direção, morri de vergonha. Aí ele falou assim: o Papa é comedor, né? Porque estava o Papa andando lá, né? Andando na cidade de São Paulo nesse dia. Acho que foi teve um Papa que veio em São Paulo uns anos atrás, né? Aí eu falei, eu fiquei meio sem jeito, todo mundo olhando. Falei, ele é comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele completou dizendo assim: porque errar, todo mundo erra. Eu falei, meu Deus do céu, o homem tem uma sabedoria incrível, não é? Porque todo mundo erra, meu Deus do céu, não é? Erra ou não erra? Ninguém quer saber o erro do Papa. Eu posso dar um, pelo menos. Alguém quer saber qual que foi ou não? Vou fazer uma maledicência aqui, os católicos ficam bravos, mas recentemente na Argentina foi liberado o aborto. E o nosso irmão de Roma, que é argentino, não falou uma palavra a respeito disso. Uma palavra. A doutrina espírita fala que o aborto é contra as leis da natureza, é contra as leis da criação. É um crime contra as leis da criação. E o nosso irmão não tomou um pronunciamento a esse respeito. Então, no meu pensamento estreito, ele deveria ser contra o aborto. Se ele for, ele deveria ter ido na terra dele lá e falado assim: opa, está errado isso aí. A igreja não está com isso não concorda com isso não. Mas é como o meu amigo lá do ônibus disse: errar, todo mundo erra, né? Agora vocês imaginam o expositor. O expositor erra toda hora, né? Coitado. Por isso que ele só faz exposição de vez em quando, né? Porque ele errar, todo mundo erra. Então imaginem se ele fizesse muita exposição e todo mundo visse os erros que ele pratica, né? Já pensou que tristeza que ia ser, né? Nossa, o moço é expositor, né? Ainda bem que ele vem de outra cidade também, né? Você já pensou que eu estou andando muito faceiro aí pela cidade e os caras tudo vendo os erros que eu estou cometendo lá? Olha, mas você estava lá naquele negócio errado lá, aquele dia, né? Aí como é que ia ser, né, a situação? É difícil, né, explicar, né, depois. Bom, mas diz que tem pessoas que estão mais preocupadas com a essência do assunto, porque eu também aprendo quando falo com vocês. Posso não ter toda a aplicação daquilo que a gente prega, óbvio, né? Mas nós estamos no caminho de buscar corrigir-se, melhorar-se, assim como todo mundo, obviamente, né? Bom, então tenhamos a certeza de que nós estamos na Terra, somos seres em evolução, em processo de crescimento, cada um está num determinado degrau,
E as pessoas têm, cada um, o seu tipo de ser, a sua forma de viver, a sua forma de ser. Tomemos todo o cuidado possível, porque nós precisamos acolher, nós precisamos amar uns aos outros, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, nós devemos amor uns aos outros, porque foi isso que Jesus disse para a gente. Jesus não tem um parêntese assim, ó, amar ao próximo desde que ele não... Está escrito isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a gente também não derrama tesouros de amor pelas pessoas que, por exemplo, um filho nosso, ainda que ele tenha um ou outro problema, a gente derrama tesouros de amor para ele. Ah, mas é o fulano, é conhecido, é não sei o que, apresenta, está na televisão, faz isso, faz aquilo. O Chico certa vez estava junto com um senhor, e o senhor perguntou para ele assim, colocou ele numa situação embaraçosa, o Chico, sabe? As pessoas gostam de fazer isso, né? Aí perguntou, escuta Chico, o que a gente aprende com esse pessoal que bebe muita pinga? O que a gente aprende com eles? Porque estava falando que a gente aprende uns com os outros, né? Falou, e que esses que bebem demais? O que a gente aprende com eles? Sabe o que o Chico respondeu? Ele nem esperava essa, né? Se lascou todinho. Ele respondeu assim, a gente aprende o que não deve fazer. Então, se a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, a gente está aprendendo que a gente não quer fazer aquilo, a gente tem que ir para outra direção. O que a gente pode fazer com o homem que está usando lá a química? Ah, meu marido, meu filho, meu irmão, meu pai. Não dá para a gente abrir a cabeça dele e botar umas verdades lá dentro, não tem jeito. Ele é que tem que se convencer, ele é que tem que chegar à conclusão, é ele que tem que encontrar as suas direções, os seus caminhos, não adianta. A gente pode muitas vezes ajudar, dar uma diretriz correta, dar um caminho correto, mas a aceitação, a transformação é individual. Na hora que a gente partir, não vai acontecer isso com vocês, mas talvez para mim daqui uma meia hora que eu vou pegar o trem ali, na hora da gente partir, a gente pensa assim, é bem que podia um monte de gente conhecida junta, né? Porque a gente encontrava todo mundo junto lá, né? Mas é que cada um vai sozinho, não tem jeito. E o pior é que se for todo mundo junto, cada um vai para um lugar. Olha só. Então é a mesma coisa assim, acontece um acidente e aí vem 4 ambulâncias. Um quebrou o braço, o outro bateu a cabeça e o outro não consegue respirar. Cada um vai para um hospital. Olha só, a gente desencontra, não tem jeito. Porque existem experiências que nós temos que passar sozinhos. Então essa ideia, não é, que a gente pensa desse comportamento é uma coisa que nós precisamos nos convencer sozinhos, buscar, claro, ajuda, informações, conhecimento, claro, mas o convencimento é de cada um de nós. Mas uma coisa também a gente sabe, as leis da criação são incorruptíveis. Então, se a gente transgride uma lei, ou cria um problema numa lei, ou faz alguma coisa contra as leis, nós somos os únicos responsáveis, a gente responde por isso. É por isso que alguns dos nossos irmãos em sexo biológico e espiritual diferente, e emocional diferente, muitas vezes estão respondendo a crimes cometidos no passado. Então, lembra daquele senhor que conquistava todas as mulheres e que era o chefão da... A gente ia falar... Eu preciso achar uns termos mais assim, mais cristãos para falar, né? Mas eu ia... Harém. Não, assim, ele ia lá, conquistava a mulher não sei de quem, outra, ia pulando de lugar em lugar. Criou um monte de problemas, criou um monte de dificuldades. Aí sabe o que acontece? Ele vem na qualidade de outro sexo para ele ver como é que é difícil para uma mulher administrar os sentimentos. E aí ele vem aqui, bate a cabeça, não entende, não dá certo, as pessoas enganam ele, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo. Expiação pura. Porque as leis da criação são incorruptíveis. Então a gente tem liberdade para fazer o que quiser. Olha que beleza que é isso, né? Beleza? Nem tudo, né? Nem tudo. Diz que tem um filósofo aí que falou que nós só somos livres quando a gente não faz aquilo que a gente quer e quando a gente faz aquilo que a gente não quer. Senão nós somos escravos. Olha só. Se a gente fizer tudo que a gente quer, a gente é escravo daquilo que a gente está fazendo.
Se a gente consegue resistir, a gente tem liberdade. Ó, resiste, né? Então, basicamente é isso, a gente responde, os erros vão vir e a gente vai com o tempo acertando, corrigindo, melhorando, né? E aquelas senhoras bonitas, né? Com aqueles corpos lindos, maravilhosos, que no passado aí colocou um monte de homem aí no vício, no crime, naquelas confusão toda. Muitas vezes vem numa situação inversiva, né? Não entende por quê, não sabe por quê. São expiações difíceis para o espírito. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, tem um parênteses que é muito legal a gente entender. A nossa carga sexual, ela pode ser transformada numa carga criativa. Então, algumas pessoas que têm uma criatividade muito grande, têm uma energia muito grande, que está sendo direcionada para a criação, para criar as coisas, para fazer as coisas. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E alguns espíritos vêm a esse pedido. Você já deve ter ouvido falar dos tais eunucos, e existem 3 tipos de eunucos. Esse aqui é o primeiro sinal? Eu não estou enxergando o relógio. Já tem que parar? Ainda não. É. É. Primeiro sinal ela vem 10 minutos antes. Daqui a pouco ela traz outro copinho de água aqui, é porque é para ficar quieto. Existem 3 tipos de eunucos. Eunucos eram aqueles senhores que eles cuidavam dos tais haréns dos homens lá na Arábia Saudita, esses lugares, né? Esses lugares onde o casamento ainda até hoje tem homens que podem casar 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, depende de quanto ele tem de dinheiro, né? Então, a gente aqui no Brasil só tem uma, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Mas aí ele colocava um eunuco lá, que ele cuidava das mulheres lá para ele, mas esse eunuco, na verdade, são 3 tipos que Jesus falou para a gente lá no Evangelho. Ele falou que existem eunucos que se fizeram eunucos já do outro lado da vida, né? Eunucos é aqueles que não têm potência, que não têm possibilidade sexual nenhuma. Existem os eunucos que foram feitos assim pela mão dos homens, e existem eunucos que estão na terra e voluntariamente, pessoalmente decidiram se tornar eunucos. São aqueles que não têm atividade sexual, ou por um motivo ou por outro, né? Ou por uma incapacidade física, ou por questões mesmo de escolha. E aí a gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, de novo, existe uma necessidade que eles têm, que o padre não pode se casar, né? Então eles têm que se fazer eunucos por eles mesmos. Só que nem todos têm essa condição, porque muitos de nós recebemos uma carga erótica muito grande, muito forte. E aí de vez em quando a gente vê esses problemas graves aí que acontecem com os nossos irmãos de batina, não é? Claro que a gente precisa pensar muito a esse respeito. A falta do casamento muitas vezes pode ser um problema para o espírito. E aqueles que já vieram prontos para isso, já do lado de lá já vieram prontinhos. E aí eles chegam aqui, fazem o trabalho deles, têm um convívio com qualquer pessoa e seguem em frente, e aquilo não incomoda eles, não faz nada contra eles, não cria aqueles celeumas, aqueles traumas, aquelas coisas, aquele fogo na cabeça, não cria isso. E eles passam a encarnação tranquilos. E alguns foram imobilizados, foram inutilizados pelas mãos dos homens, que normalmente são esses haréns aí que a pessoa inutiliza, né, a possibilidade sexual do ser para ele cuidar das mulheres dele lá do harém. Muito bem, então que nós possamos com o tempo encontrar caminhos bem saudáveis. Eu tenho um livrinho aqui, aliás eu tenho 2 tipos de livrinhos, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe esse livrinho aqui, que é lá da minha coleção, que são os pareceres do Emmanuel a respeito do sexo. Então fala do casamento, dos filhos, do divórcio, fala do homossexualismo, fala da prostituição, fala do adultério, da homossexualidade, fala muita coisa, celibato, fala de tudo isso aqui, dá ideias muito boas para todos nós aqui.
Então, eu vim aqui para oferecer a vocês, quem gostaria de receber emprestado esse livro. É um livrinho facinho de ler, letras grandes, tem 130 folhinhas dessa, pequenininhas. Eu tenho a sensação que vocês leem. Mas eu só vou emprestar, não vou dar, não. É. Bom, se vê que a pessoa pega emprestado, não devolve nunca mais, né? Mas pelo menos ela sabe que está emprestado, né? Está querendo jurar cargo, né? Alguém gostaria de ficar com ele? Aí da próxima vez que eu vier, você me devolve. A senhora fica? É? Então, eu só vou vir daqui 3 anos. Aí a senhora daqui 3 anos me devolve. Isso se eu não desencarnar antes, né? Ela pode emprestar para outra pessoa. Pode emprestar, até eu voltar. Vai passando um para o outro aí, tá bom? Sim. E eu trouxe esse livrinho infantil para quem não está dormindo, porque quem está dormindo não vai ganhar um livrinho infantil. Então, é um livrinho que conta a história de uma pessoa que criou um trabalho social lá em São Paulo e está lá até hoje. É uma historinha muito bonitinha da vida dele. É o Pinguim para criança. Em 10, 15 minutinhos a gente lê para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos. E esse aqui é de graça. É de graça. Não é emprestado. Então vamos começar com as crianças da casa, né? Vamos começar. Deixa eu desligar o dedo.